Tribunal Superior do Trabalho decidiu no último dia 20 de março que as horas extras feitas pelos trabalhadores deverão entrar no cálculo de benefícios, assim como as férias, 13º salário e o FGTS. O novo cálculo vale para os casos em que a hora extra foi incorporada ao descanso semanal remunerado. O entendimento do plenário é que esses valores devem repercutir nos direitos trabalhistas e não pode ser considerado como um cálculo duplicado. Eu sou Larissa Machado e esse foi mais um Giro Sindical. Até a próxima edição! Estamos começando mais um bate-papo jurídico e há 30 dias atrás nós estivemos aqui com a doutora Gisele, ela falou um pouco sobre a PIA, mas eu queria saber se houve alguma alteração de lá para cá nesse processo. Sim, tivemos. Você se recorda que o juiz tinha discutido, nós tínhamos discutido, o juiz tinha entendido que estávamos com a razão quando pedimos que na lista de credores, porque nós estamos em que fase? Transitou em julgado a ação coletiva, voltou, tem que definir o rol dos credores. Quem é que tem direito à PIA de 5%? Todos aqueles que fizeram requerimento administrativo que se enquadram nos critérios. Então o Correio veio, apresentou uma lista, a gente discutiu aquela lista. E uma das discussões foi, onde está o pessoal de nível médio que é no cargo técnico, mas é nível médio? Onde está o pessoal de nível superior que fez pós-graduação? Ninguém fez requerimento? O Correio disse, não, esses não têm direito, só tem direito o cargo de 2º grau. Nós dissemos, não, mas o PCCS não disse isso. O Correio veio então questionar, dizer que tinha uma nova versão do PCCS no curso do processo que limitava, não dava aos técnicos que fizessem nível superior o direito à PIA e nem os de nível superior que fizessem, por exemplo, uma pós-graduação. Então nós questionamos isso com o juiz. Não, a demanda originária traz um PCCS, foi sobre ela que foi julgado, está lá na sentença, está lá no acordo e não tem limitação para essas pessoas. O juiz entendeu que tínhamos razão e determinou que o Correio então trouxesse a lista também dessas pessoas. O Correio não se conformou e fez recurso para o tribunal. Era nessa fase que estava quando fizemos nosso último bate-papo. Tivemos julgamento no tribunal que confirmou a decisão do juiz, ou seja, o Correio tem hoje a obrigação de completar o rol dos credores, incluindo também essas pessoas como credores da demanda. O Correio já fez recurso para o TST, então nós vamos ter que aguardar o julgamento do TST para que, mantida essa decisão lá, volte o processo, o Correio tenha que completar o rol de credores, aí sim, uma vez completado, a gente passa para a etapa da liquidação das parcelas vencidas, o cálculo dos retroativos. Essas pessoas que, mesmo depois do processo, faz esse pedido no sistema e o Correio continua mandando a negativa, elas mandam para a gente essa documentação para que elas possam ser incluídas? Então está acontecendo isso, Sim. Gina? Poxa vida, eu achei que o Correio já estava cumprindo adequadamente a decisão, porque ele tem uma condenação transitada em julgado, que determina ele. Se o trabalhador está no PCCS 95, fez um nível superior ao cargo no qual está enquadrado, fez um requerimento administrativo, que ele deve implementar uma progressão, uma PIA de 5%. Eu acreditava que realmente estava sendo cumprido. Se isso está acontecendo, então, Dilene, oriente os trabalhadores a fazerem o pedido. Se não tiver um local lá no sistema do Correio que eles possam fazer, façam pelo processo SEI, façam pelo e-mail, achem um caminho, façam formalmente, peguem um recibo do RH, do gestor, enfim. Mas façam e aguardem um período. Se não vier a resposta, ou se vier a resposta negativa, que entre em contato com você ou com algum dirigente sindical, porque a gente informa isso no processo e pede ao juiz, inclusive, que arbitre uma multa significativa ao Correio, porque ele tem que cumprir a decisão, já transitou em julgado, e não deveria estar se recusando. Doutora, e quanto ao retroativo, que é uma pergunta muito frequente para a gente, esse retroativo para aquele trabalhador que fez esse pedido no SEI mês passado, o retroativo dele é do período que ele se formou ou é do período que ele fez o pedido no sistema? Perfeito. Um dos pré-requisitos para ter o direito é fazer o requerimento. Veja, o Correio não tem como adivinhar que você, tendo o 2º grau, fez um nível superior. Você tem que informar isso. Então, o requerimento é o início do prazo para você exigir
o pagamento da PI. Lembrando que elas são pagas em março e em setembro, implementadas. Então, se você fez em julho, por exemplo, já não é julho que você recebe, vai ser setembro. Se você fez em dezembro, não é dezembro, não é janeiro, não é fevereiro, é março que você vai receber. Então, são esses 2 períodos em que são implementadas a PI, mas tem que fazer o requerimento. Não é da data da sua formação. Doutora, e aquelas pessoas que não recebeu os 5%, 2,5%, 3, alguma coisa, eles vão ter o direito de complementar até os 5%? Sim, perfeito, terão sim. Como eu disse, nós estamos ainda discutindo o rol dos credores. Dentre esses credores, há pessoas que sim, receberam lá 2,5%. Então, você, trabalhador que está no PCSS 95, que concluiu a escolaridade acima do nível do cargo em que você foi contratado, faça esse requerimento, peça o seu gestor para te ajudar, no processo SEI, faça esse pedido. Com a negativa dos Correios, você entra em contato com o dirigente sindical para a gente passar quais as documentações você deve enviar para estar entrando com esse processo. Esse foi mais um bate-papo jurídico Sintect GO na luta sempre. Bom dia. No início deste mês, conversamos com a deputada federal Adriana Corsa sobre o aumento do número de casos de feminicídio em Goiás. Vamos conferir novamente essa entrevista? Em 2022, Goiás registrou o 4º ano seguido da alta de número de feminicídios, com 57 ocorrências do tipo, um valor que foi 58% mais alto em relação a 2018, quando houve 36 ocorrências. Enquanto mulher que ocupou o cargo de delegada-geral da Polícia Civil do Estado, em 2011, como a senhora vê esse aumento no número de feminicídios no Estado? Olha, a situação da violência contra mulheres e meninas, tanto em Goiás como no Brasil de uma forma geral, é muito grave. Nós vivemos uma epidemia de violência e, infelizmente, isso não é à toa. Nós, principalmente, participando da transição do governo federal, constatamos que as políticas públicas de combate à violência contra mulheres e meninas e também de luta contra o machismo, pela igualdade de gênero, foram totalmente desmontadas no governo Bolsonaro. Para você ter uma ideia, se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, nem sequer o Disque 180 nós teríamos mais funcionando no Brasil. Então é muito grave, nós precisamos reconstruir essas políticas e acredito que este último 8 de março foi um 8 de março histórico, onde várias medidas foram apresentadas pelo presidente Lula, justamente ao nosso pedido, para que nós possamos retomar essa caminhada por um país mais justo e igualitário. Até 2015, o feminicídio não era tipificado. Portanto, se uma mulher fosse morta por seu marido ou companheiro, esse crime era tratado como um homicídio normal e entrava na estatística geral. No entanto, com a Lei 13.104 de 2015, ele passou a ser tipificado. O que essa mudança representa? Olha, nós consideramos, e eu pessoalmente também, essa lei muito importante, porque, por um lado, ela traz um aumento de pena, tornando o feminicídio, ou seja, o assassinato de uma mulher, pela razão de ser mulher, ou seja, em situação de violência doméstica ou por ódio de gênero, né, é um crime hediondo hoje no Brasil, tornando a pena a maior na nossa legislação. Por outro lado, também é importante porque damos visibilidade para este tipo de violência, que é a mais cruel e covarde que pode existir, de uma mulher ser morta, muitas vezes na frente dos próprios filhos, na frente da sua família, às vezes grávida, como aconteceu esses dias, uma mãe com um bebê de 8 meses na barriga, ambos foram assassinados covardemente pelo pai da criança. Então são crimes muito cruéis, muito covardes e que trazem um sofrimento imenso, tanto para aquela família como para toda a comunidade. Por isso mesmo, há poucos dias no Congresso Nacional, aprovamos uma lei de uma pensão, uma ajuda humanitária para os órfãos do feminicídio. Eu havia apresentado esse projeto de lei aqui em Goiás e nós aprovamos agora no Congresso Nacional. É muito justo, porque essas crianças sofrem muito, muitas vezes ficam numa situação de abandono e de grande sofrimento emocional. Então,
Com essa tipificação do feminicídio, bem como com a lei da Maria da Penha, a sociedade passa a discutir mais a objetificação da mulher? Olha, com certeza, as legislações elas trazem uma visibilidade para esta pauta, mas é necessário muito mais. É necessário que, de fato, essas legislações se transformem em políticas públicas efetivas. Por exemplo, a Lei Maria da Penha traz a possibilidade real de que a polícia possa agir com rigor e traz várias políticas públicas, tanto de prevenção como de proteção das mulheres e também de conscientização. Mas, infelizmente, muitas delas ainda não estão sendo efetivas e reais na sociedade. Em Goiás, foi criada a Delegacia Estadual de Defesa das Mulheres. Ela não tem um local apropriado para funcionar, ela não tem uma psicóloga para atender as mulheres que procuram ajuda, ela tem pouquíssimo pessoal. Então, é necessário que realmente as políticas públicas se transformem em realidade e sejam fortalecidas pelo poder público, tanto delegacias, como abrigos, como centros de referência e, por outro lado, se faz necessário uma ação pública de transformação do pensamento machista na nossa sociedade, que é o verdadeiro motivo de tanta violência. Sim, Adriana, o combate à violência contra a mulher foi uma das suas bandeiras como deputada estadual, inclusive com a propositura de vários projetos que viraram lei em Goiás, como a Lei 20.473, que instituiu a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Como essa lei ela funciona na prática? Olha, ela traz uma série de medidas, tanto de acolhimento e respeito à mulher quando ela faz a denúncia, mas também para que ela seja protegida no decorrer dessa investigação e que tenha-se um rigor da lei. Então, são medidas que visam proteger a mulher, que visam garantir que ela seja recebida com dignidade pelos órgãos públicos, que se evite a revitimização e que ela tenha os seus direitos garantidos. Então, são medidas a serem tomadas por toda a rede de proteção que deve funcionar nos municípios, estados e a nível federal. E também ela busca esse fortalecimento dos órgãos que atuam no combate à violência e à impunidade, para que as mulheres se sintam realmente protegidas e sintam estimuladas a denunciar quando for necessário. Certo, e para finalizar, enquanto deputada federal, como a senhora pretende fazer para diminuir essa violência doméstica também? Quais são as ações que estão previstas aí para o seu mandato? Essa é uma grande prioridade do meu mandato, tanto por ser uma das únicas deputadas federais do nosso estado, muito embora tenhamos dobrado a bancada, ainda temos uma quantidade muito ínfima de mulheres, dado que somos a maioria da população e dos eleitores, mas também pela minha experiência como delegada de polícia, que eu trago para compartilhar através de projetos de lei e ações. Então, por exemplo, nesse 8 de março, algumas das medidas anunciadas pelo presidente foram solicitações nossas, como que todas as delegacias DEANS e as patrulhas Maria da Penha e as guardas municipais e civis metropolitanas recebam viaturas, apoio, computadores, capacitação e também que seja feita uma grande campanha nacional nos órgãos de comunicação e também nos órgãos públicos, como escolas, como hospitais, como universidades e órgãos privados, como empresas e todas que tenham muitas pessoas, no sentido de conscientizar pela necessidade de um tratamento igualitário entre homens e mulheres, pelo respeito e contra o machismo, que, como eu disse, é o verdadeiro motivo de tanta violência. Nós precisamos transformar essa cultura desde a infância para que nós tenhamos um mundo diferente, onde seja seguro ser mulher e ser menina.